Quão grande é o nosso Deus, né? E como é bom lembrar e louvar ao Senhor junto com a igreja, mas também no nosso dia a dia lembrar de quem Ele é, né? Essa semana, assim, a gente teve bastante notícia de pessoas com Covid, né? Domingo passado eu estava levando meu pai no hospital, já com exame positivo do Covid. No domingo mesmo, um pouquinho antes de levar meu pai, a gente teve uma notícia de uma prima da Bahia que morreu pelo Covid. Uma amiga também aqui, nossa, da igreja, ela morreu, o irmão dela, mais novo, no Paraná. Ela foi viajar para lá para encontrar a família, porque não tem velório, né, quando morre de Covid. Então, ela foi para lá no domingo, isso, à noite, chegou na segunda, e na segunda morreu o padrasto dela, também de Covid, né? E durante essa semana, nós também tivemos a notícia de que o Valmir, que era um rapaz paciente da Glória, com qual nós tivemos contato, veio para São Paulo para fazer um tratamento da sequela do Covid, e nós tivemos a oportunidade de visitá-los, né? E essa semana também tivemos a notícia de que ele vinha, então, também falecido, né? A mãe também comentou de que também vários pastores tiveram Covid e morreram, não aqui no Brasil, né? E então, um momento realmente de reflexão, né? E na questão do Valmir, que a família mora no Espírito Santo, e eles estavam fazendo tratamento aqui, então, eu chamei a mãe e nós fomos lá visitá-los, né? E sempre fica aquele pensamento, né? Como levar, né? Como mostrar Cristo a essas pessoas nesse momento de dor, de enfrentar a morte de alguém querido, né? De ver esse sofrimento, essa separação. E então, enquanto estávamos visitando a família do Valmir, né? A mãe falou: vamos ler o Salmo 46. Vamos ler, não, ela falou para mim: lê, Keila, o Salmo 46, né? Então, eu comecei a fazer a leitura, que começa, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E eles são de uma família católica. Então, eu ficava, né, em espírito e bem antes orando para que eles sentissem realmente Deus, porque eles precisavam dessa fortaleza. Nesse momento, a adversidade deles é enfrentar a morte. E esse rapaz, ele morreu, ele tinha 29 anos, 4 anos de casado, né, o filho mais velho, de 2, né, então a dor da mãe, a dor da esposa, do irmão, do pai, né, diferente. E lá no final ele também continua e ele diz, né, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E então a mãe dele, né, depois a gente fez uma oração também, e a mãe dele falou que agradece o tempo, né, do filho em vida, ele sempre foi um bom filho, motivo de alegria. A esposa falava que ele era aquele que gostava de aproveitar a vida, de viajar, trabalhava muito, era responsável, mas também sempre ajuntava as pessoas, os amigos, a família para viajar. E aí ela falou, agora eu sei porque ele era assim, porque eu muitas vezes falava para ele, fica em casa um pouco, porque eu estou cansada de só sair, sair, sair. E ela falou, eu entendi porque a vida dele era assim, ele aproveitou, porque a vida dele ia ser curta, né? E em tudo, elas, mesmo no momento de dor, então elas entenderam que foi dádiva de Deus o tempo que ficou junto, que aproveitou, que Deus estava presente, né? E deu graças a Deus pelo tempo que ficou. Então, isso é realmente quando nós vemos as pessoas experimentar, né, Deus como refúgio nesse momento, né, de dor, de aflição, de preocupação. E nós somos convidados a isso, né, no momento de crise, de buscar em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, que a palavra do Senhor venha ficar guardada em nossos corações, para nós vivermos e mostrarmos também ao mundo quão grande Ele é, que eles vejam em nós, né, a grandeza de Deus. Senhor Jesus, nós queremos continuar, ó Pai, na Tua presença e reconhecer a grandeza do Senhor
reconhecer quem é o Senhor em nós. Que o Senhor tem tudo que nós precisamos para realmente viver uma vida em paz e satisfeita. Que possamos continuar ouvindo a voz do Teu Espírito Santo, que nos conduzirá à Tua verdade, a Tua mensagem, a Tua luz para iluminar o nosso caminho e a nossa vida no dia a dia. Continue conosco, Pai, revelando a Tua palavra. É que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Realmente vamos dar glórias ao nosso Deus, que é eterno, e o reconhecimento da grandeza dele deve ser realmente constante, então, em nossas vidas, em todo instante. E dado, então, todo esse contexto, né, que a Keila acabou comentando, desses casos, né, que nós tivemos, então, notícias, né, e talvez você, quantas outras situações você tem acompanhado ou tem passado. Mas uma das coisas que precisa ficar muito claro, então, nesse tempo de meditação, é que você exaltará a Deus, você certamente irá reconhecer a Deus dentro desse contexto de problema, de crise, seja lá o que você esteja passando, você vai reconhecer realmente que Deus, ele tem sido poderoso. Independente do contexto que você está inserido, no final, resultado final de tudo que está acontecendo, você irá levantar louvores ao Senhor. Você exaltará a Deus por tudo pelo que você está passando, independente se você compreende ou não, independente se você tem se sentido bem com todo esse contexto ou não. E é exatamente isso que nós estamos falando. Independente do problema, o motivo, algumas coisas que realmente a gente coloca algumas perguntas, né, diante até de situações como essa, onde nós temos, então, um momento em que a família se despede de alguém que ama tanto, no final, lá no final, né, no momento em que nós, então, muitas vezes, nos encontraremos com o Senhor, nós exaltaremos a Deus. Você irá reconhecer a Deus como ele tem sido bondoso, você vai reconhecer a Deus nessa situação que você está inserido, se é que você já não está reconhecendo que ele tem sido bondoso, amoroso, justo, perfeito com você e com todos os envolvidos, então, nessa questão talvez que você esteja passando. Eu não sei se você chegou a ver, né? A gente tem falado algumas coisas, né, em relação a crises, né, que temos passado. Mas hoje o Brasil, ele dentro de alguns estudos, ele é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Ou você pode olhar o pessoal que anda perto de você, como que você percebe a taxa de ansiedade da turma, né? Olhando 2018, 19, 2020 e esse ano, será que a sua percepção, né? Você olha para sua esposa, ela está mais ansiosa. Você olha para os seus filhos, eles estão mais ansiosos, né? E o Brasil, então, aqui como o quinto mais depressivo do mundo. E dentro desse contexto, né, dessa correria, dessa loucura, pessoas realmente passando por esse momento difícil, duro, e de momentos de palpitação do coração, pulso acelerado, sensação de garganta fechada, suor, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, náusea, formigamentos, tudo isso como um sinal forte, então, dessa ansiedade. E o que eu gostaria de pensar, então, com você é que dentro dos fatores, um dos fatores que os especialistas, então, têm chegado a uma conclusão simples, é que tudo isso vem em base a um excesso de pensamentos. Toda essa ansiedade que nós temos passado
ele vem em cima de uma enxurrada de pensamentos, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, pensamentos que nos levam, então, a essa ansiedade sobre si no conceito de que será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber responder? Será que eu vou saber fazer? Como que será que isso vai acontecer? Uma ansiedade da maneira como que nós vamos reagir ou o que vai acontecer conosco, ou até mesmo dentro do contexto. E então, em base a essa ansiedade funcionando como um gatilho, então as pessoas acabam ficando muito ansiosas. Mas então, em base a tudo isso, né, que, né, eu não sei o quanto que a Keila ou a Mami acabaram se conversando, mas eu tinha um outro texto para meditar com vocês, eu fui realmente também guiado por Deus, você vai entender ao longo dessa mensagem por quê, voltar os olhos mais um pouco para o Salmo 46:10. Salmo 46, né, que então a Mami e a Keila tiveram a oportunidade de testemunhar como igreja, então, para essa família que estava ali em meio à dor do luto. E diz assim o texto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E muito interessante em cima desse salmo, que nós vemos então, num primeiro instante, uma orientação imediata para nós nos aquietarmos e sabermos, para que você pare e entenda algumas coisas, pare e perceba algumas coisas, pare aonde que você está, o que você está fazendo e fique atento ao que Deus já está fazendo, o que Ele está atuando, aonde Ele está trabalhando. E a primeira reação, acho que talvez, né, se você for um pouco parecido comigo, imagina, tá pegando fogo naquela situação. O negócio tá se, se desmoronando. A situação é de dor, é de crise. Parar nesse momento, Cássio. Parar e perceber, na verdade, parece que é uma das coisas mais insanas, né, que você possa estar imaginando, né, imaginando, inclusive, pessoas que colocam, né, algumas fotos, onde a pessoa senta, é como se ela estivesse sentada no meio de uma rodovia. Quem senta no meio da rodovia para tirar foto? Aí eu comecei a ver que, na verdade, esse tipo de pose, né, no mundo fotográfico, olha, mas como que o pessoal gosta de sentar no meio da estrada? O pessoal acha charmoso sentar no meio da rua. Eu não sei se você já tinha reparado nisso. E tem muita foto. Mas olha que inusitado. Num local onde é para veículos, e veículos em altíssima velocidade, você parar, sentar e observar algumas coisas em torno, ao redor, realmente, no mínimo, tem aí o seu certo charme. Mesmo que possa parecer, então, aí talvez um pouco de insanidade, loucura, né? O pessoal acabar sentando no meio da estrada, mas eu acho que é um pouco disso, talvez, que você possa pensar de si, parar e perceber, aquietar e saber algumas coisas, parece loucura, mas esse texto e essa mensagem simplesmente é para poder relembrar você que espiritualmente você pode estar fazendo um monte de coisa e um monte de coisa errada, isso é a verdade. Você pode estar agitado em tantos pensamentos, pensamentos destrutivos, negativos, ansiosos, porque simplesmente nós não paramos de uma forma correta e saudável e nós não estamos sabendo, nós não estamos percebendo algumas coisas básicas. Por exemplo, parar e perceber. O texto fala: aquietai-vos e sabei. Você precisa, nesse contexto, se aquietar. Você precisa, talvez, dentro do problema que você está passando, parar com esse seu pensamento acelerado, parar um pouco para respirar, parar um pouco para perceber as coisas. Parar, você tem que talvez parar com a sua agitação, você tem que parar com as suas lutas onde você está travando uma luta sozinho e desnecessário, parar com as suas tentativas simplesmente de vencer essa batalha
por suas próprias forças. E dentro desse movimento de parar, esse aquietar, talvez ele venha num contexto em que você precisa aplicar na sua vida de espera. Você precisa, em alguns momentos, descansar. Você precisa, talvez, né, ouvindo essa mensagem, aprender a se acalmar. Se acalmar. Talvez você perdeu um pouco do controle das coisas e de si. Você tem que se acalmar. Você tem que aprender a confiar realmente que Deus ele está operando, parar o que você está fazendo, e então vem a outra parte, né? Aquietai-vos, parar, perceber, saber. Perceber muitas coisas que já estão acontecendo. Por exemplo, pelas promessas do Senhor, saber que Deus, ele continua sendo Deus. Como nós vimos, é o Deus eterno. Não tem início nem fim. E como pode, né, se você realmente está colocando suas orações em um Deus limitado, é um Deus feito por mãos de homens? Não, é um Deus que ele é eterno, né? Nada se compara ao seu poder. Então você tem que aquietar e saber de algumas coisas, ou talvez como foi essa semana para mim, me lembrar de algumas coisas. Esse perceber talvez para você esteja dentro de um contexto de se lembrar que Deus ele quer falar para você, eu estou cuidando de você. Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que eu estou sendo justo com você. Você talvez não está compreendendo, está muito revoltado ou desanimado com o que está acontecendo agora, mas calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou justo com você e Deus, ele é justo com todos. Parar e perceber Deus trabalhando e ele demonstrando constantemente o seu amor, então, para você e para com todos. A outra parte final, que é a parte também que eu acabei comentando no começo, é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o texto, então, continua falando, serei. Ele está afirmando, serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre toda a terra. E eu quero, então, extrapolar exatamente dentro desse contexto que, dentro do problema que você está inserido, você tem que entender que todos vão reconhecer que Deus é Deus, e você, dentro do problema que você está inserido, dentro do problema que você está enfrentando, você vai reconhecer que Deus é Deus. Você vai reconhecer que, no final dessa história, Deus ele está te amando, sempre te amou, e foi justo, bondoso, e esteve em todo momento, mesmo se a gente perceber, sendo justo, né, e protegendo então cada um de nós com o máximo que ele tinha. No final, todos vão reconhecer que Deus, ele foi bom. No final, todos reconhecerão e exaltarão a justiça do Senhor, o quão amoroso ele é, o quão poderoso ele é. Deus ele está te falando, né, que ele será exaltado por todos, e por todos, né, talvez você não está conseguindo entender como que você vai talvez sair dentro dessa situação que está inserida, mas você vai louvar ao Senhor no final dessa situação. Na semana, eu comentei que eu estava preparando então um outro texto, né, para meditação, e então eu também ouvindo, né, o material que aqui ela tem gravado para o devocional diário. Então falava, né, desse salmo. Então logo pela manhã eu ouvi e eu fui então direcionado por Deus a refletir tudo isso. E o que eu estou compartilhando com você é porque exatamente dentro do contexto dos meus últimos dias eu tenho experimentado isso. E na madrugada da quinta para sexta eu experimentei então de uma forma mais intensa. Por quê? Falando de pensamentos acelerados, falando então de um monte de problema, o pessoal lá no serviço, né, tem lá uma copa, tem uma copinha, onde o pessoal toma café, come bolacha, né, e tudo mais. E eles pediram, então, porque tem mercado aqui perto de casa, eles me deram dinheiro para poder comprar, né, os ingredientes, então, para café da manhã, que é café, açúcar, filtro, bolacha, e eles, então, acabaram dando alguns ingredientes e pediram, então, para eu fazer, então, pudim.
E eu falei, não, pode deixar que agora eu acertei, né, uma receita de pudim, pode deixar que eu faço pudim. E então, reunião aqui, reunião lá, e reunião disso, reunião do grupo dos japoneses. Era por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, eu comecei a fazer esse pudim. E para fazer pudim, na verdade, é rápido, é muito rápido. O que demora é o processo, então, do cozimento. E então, preparei 1 hora, né? Coloquei ali no relógio. Eu vou fazer, então, o meu teste do pudim, né? Aí os especialistas de pudim, né, sabem, eu estou aprendendo, mas eu percebi, então, que ele estava extremamente ainda cru, não estava firme, né, para o tempo de cozimento do pudim. Só que eu fui para a cama, porque isso daí já ultrapassava a meia-noite. E eu coloquei então o relógio, né, para tocar então daqui mais uns 15 minutos, e então de 15 em 15 minutos eu ia conferir, né, se o pudim estava bom. Aí a Keila ficou com dó de mim, irmão. Viu? Puxa, não levanta, né, para ver o pudim. Deixa que eu levanto e olho o pudim para você. Ah, é? Ah, então tá bom. Irmãos, e eu dormi. E eu dormi, a Keila cuidou do meu pudim. O que aconteceu? Eu acordei, acho que era por volta das 2h30 da manhã, acordei, né, despertei assim, aí eu, que cheiro é esse? Keila, que cheiro é esse? Cheirão de pudim na casa inteira, né, a gente lá no quarto, com a porta fechada para sentir cheiro de pudim. Aí aquilo é que aconteceu um probleminha com o pudim. E eu deitado na cama, falando com ela do pudim, eu falei, puxa vida, é, ela falou que ia cuidar do pudim, o que aconteceu? É que eu fui olhar o pudim e acabou a água, né, do banho-maria, e ele ficou lá sem água e ficou no fogo, queimou o pudim. Meu Deus. Aí pronto. E eu deitado na cama, pensando na morte do pudim, e aí eu não querendo, né, também preocupar a Keila, dar bronca na Keila, brigar por causa de um pudim, né? Aí eu, dorme, cara, dorme, dorme que amanhã será um novo dia, mesmo sem pudim. Aí eu tentava dormir, irmãos, aí cada vez que eu ia dormindo assim, pudim. Aí eu despertava. Não, dorme, dorme, Cássio. Eu ia dormindo. Pudim. Enfim, resumindo essa história, eu fiquei assim, 1 hora acordado, das 2h30 até umas 3h30 da manhã, que eu não conseguia dormir por causa desse pudim. Eu ficava pensando e ficava enxergando ele igual um vulcão, né? Preto, negro, estragado, né? Com aqueles ingredientes que jogou fora, uma dor no coração pensando nos ingredientes que eu perdi, e aquele pensamento acelerado, aquela ansiedade, toda aquela preocupação e toda aquela questão, e bravo e calma. E ficava bravo, calma, Cássio, calma. E por fim, 3h30 da manhã, eu levantei para ver esse pudim, porque eu não conseguia mais dormir. Aí quando eu fui ver o pudim, é, não, falou que queimou. Ele só ficou um pouquinho escuro, né? Enfim, quando eu acordei, né, eu falei, eu vou levar esse pudim, né, desse jeito mesmo, e aí pro pessoal no serviço, e seja o que Deus quiser. Então, de manhã, eu ouvi, né, exatamente esse salmo no devocional pela manhã, né, o dia a dia com o Tozer, né, e então nós fizemos, eu entreguei, acabei entregando o pudim, não da maneira que eu queria, né, e aí, né, a fotinho aqui, ó, a foto da esquerda é o pudim que teve um insucesso, né? Ele cozinhou um pouco sem água no banho-maria, mas enfim, foi um sucesso, todo mundo gostou, faz outro pudim, blá blá blá. Aí nós tivemos uma outra reunião, isso foi o pudim da sexta-feira. E o pudim do lado direito é o pudim de ontem, né? Só para vocês tentarem entender, né, um pouco da minha frustração, da minha preocupação, porque, Senhor, eu quero dormir, eu não conseguia dormir por causa do pudim, né? Sabe quando você tem uma expectativa? Eu quero que saia desse jeito. Eu preciso que saia assim, senão eu não vou conseguir dormir. É exatamente esse o nosso problema. É o nosso problema quando nós focamos demais na nossa expectativa e nós não entendemos, né, o entorno que está acontecendo,
e principalmente em poder, então, acalmar o nosso coração. E acalmar o coração, é exatamente dentro desse contexto aqui, o Salmo 46, né, se você olhar ele na sua Bíblia, você vai perceber que ele tem divisões. Do versículo 1 ao versículo 3, aqui na minha versão tá lá, pausa. Aí depois versículo 4, versículo 7, pausa. E depois versículo 8 ao fim, então ele tem uma pausa então de encerramento. Por que isso? Porque exatamente aqui como está aqui tem um título, para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Precisava ser um cântico. Esse contexto desse salmo ele precisava ser lembrado constantemente. Ele precisava ser cantado constantemente. Porque, como a Keira leu bem no começo do salmo, ele começa com o versículo 1. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, mesmo queimando pudim. Versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que, e aí o texto coloca, né, algumas coisas. Se Deus é refúgio, eu não vou temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, pode dar terremoto, pode dar tsunami, eu não vou temer. Ainda que passe por qualquer tipo de problema, eu não preciso temer nada disso. Versículo 8 do Salmo fala para venham, né, contemplem as obras do Senhor, né, o que ele tem feito. Ele faz cessar guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E então os estudiosos eles acabam até depois discutindo, puxa vida, né? Em que contexto um salmo tão maravilhoso, tão simples, tão básico, ele foi então escrito? E tem várias linhas, né, de estudo, de análise. E uma delas, né, só para você ter um exemplo, né, da onde que eles acabam se recordando, né, de momentos assim, se referindo então ao contexto de Isaías 36:1, onde nós vemos então o rei da Síria com Senaqueribe invadindo Judá contra o rei Ezequias. Né? E rapidamente, não sei se você conhece essa história. Então, Senaqueribe ele envia, né, nesse contexto, o seu comandante, né, junto com o grande exército, e eles então se deparam com então uma equipe então de Judá, né, um administrador, um secretário, um arquivista real, então para eles se conversarem. E esse comandante ele chega e fala assim: olha, digam para Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Síria, né? Aqui eu estou parafraseando Isaías 36:4. Ele diz assim: em que você está baseando a sua confiança? Né? Você diz que tem estratégia militar, é só palavras. Você confia em algumas coisas, isso aí não presta para nada. Você confia no Egito? Porque assim, você não tem capacidade. Nós vamos enfrentar vocês não têm capacidade, tudo demonstra que você deve confiar em alguém, não é possível. Né? E aí, então, para poder tirar sarro deles, vamos fazer um acordo, o comandante fala. Eu vou dar para vocês 2.000 cavalos, tá? Para ver se vocês conseguem pôr sobre eles pelo menos cavaleiros. E eles então ficam extremamente preocupados, temerosos e aflitos. E dentro desse contexto, então Deus ele simplesmente ele promove um livramento sobrenatural, exatamente porque eles buscaram ao Senhor. Eles clamaram, né, a intervenção pelo profeta Isaías, e Deus então pôde intervir e promoveu ali um milagre. E então, voltando para o Salmo 46, exatamente diz o 10, né? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então, que o Senhor possa ser mesmo aquele a quem nós venhamos a recorrer. Que o nosso excesso de pensamento, a nossa preocupação, não venha realmente a atrapalhar, não venha
nos destruir, não venha a nos impedir em termos de ansiedade, preocupação, porque independente do que você está passando, você irá louvar ao Senhor pelos resultados. Você irá exaltar ao Senhor, reconhecer realmente que Ele tem sido amoroso, poderoso, justo para você e para toda a sua família. Vamos orar. Senhor, nós olhando então para esse texto e para nossas vidas, simplesmente nós queremos pedir a tua misericórdia, porque quantas e quantas vezes nós nos preocupamos, ficamos ansiosos, perdemos o sono, Senhor, com pequenas coisas. Eu tive uma noite tão perturbada por algo tão irrisório, mas eu permiti que isso acontecesse, Senhor. Mas nós então clamamos ao Senhor a misericórdia e perdão, porque nós queremos, sim, exercitar o nosso coração, aquietando e sabendo que o Senhor realmente é aquele que nos ama, aquele que protege, é aquele que é Deus sobre nossas vidas. Então abençoe a vida dos meus irmãos, cada um dentro das suas lutas, as suas batalhas, que o Senhor possa realmente prosperar cada um deles, trazer realmente a tua vitória sobre a vida deles e dê realmente a cada um de nós, então, fé, percepção espiritual daquilo que realmente está acontecendo, ou seja, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo poderoso. O Senhor continua sentado no alto e sublime trono. Receba, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. Estava lembrando Provérbios 16:3. Dice: confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Tem outra versão que diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor, confie ao Senhor, descansa no Senhor, e seus pensamentos serão mudados. E esses pensamentos nos ajudam a ter confiança, paz no Senhor. Vamos fazer uma oração. Vamos fechar a reunião de hoje. Soberano Deus, bondoso Pai, Senhor Deus fiel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra de hoje, pela mensagem, pelo chamado para descansar no Senhor, para simplesmente confiar naquele que nos ama, naquele que é Senhor de todas as coisas. Confiar e deixar todo pensamento, toda ansiedade nas mãos do Senhor. Pai, cada um de nós tem desafios pessoais, familiares, desafios no trabalho, no ministério, nos projetos. Senhor, e em tempos que são diferentes, em tempos quando não temos o controle de muitas variáveis, a única coisa que temos, a melhor coisa que temos, é poder parar e confiar no Senhor. Deixar toda a nossa ansiedade, todos os nossos pensamentos nas tuas mãos. Assim que, Senhor, peço para que em cada um de nós exista essa confiança de poder entregar aquilo que pensamos, aquilo que sonhamos, aquilo que está nas nossas mãos como desafio e deixar nas tuas mãos. Pai, peço para que a tua benção, a benção do Deus Todo-Poderoso, seja com cada um de nós durante esta semana. E que o Senhor nos ajude a ser sal, a ser luz, a ser missionários em qualquer lugar onde cada um de nós estiver. E que enquanto nós vivemos a vida e fazemos o nosso trabalho, o Senhor seja glorificado. E muitas pessoas possam ver a luz de Cristo, a luz poderosa que transforma, que tira as trevas e que dá esperança e dá vida
para cada um de nós. Pai, que seja uma semana de boas notícias, uma semana de resultados positivos, uma semana de coisas boas para cada um de nós. E que como igreja podamos continuar vendo a tua fidelidade e teus cuidados para cada um de nós. Senhor, é assim que oramos e ficamos nas tuas mãos, confiando no Senhor. Queremos ver que Deus é Deus, como dice a mensagem de hoje. E que a tua graça, Senhor, nos dê vida, nos dê hálito e nos dê, Senhor, aquilo que esperamos conforme teu propósito. É assim que oramos, Senhor, e estamos nas tuas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.